Shalom, shalom, segundo dia da nossa aula. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos nos colocar na presença de Deus. Na verdade, já oramos, não é? E em nome de Jesus, vamos começar a nossa aula. Que o Senhor te abençoe poderosamente, traga algo que seja para a sua vida. Queremos trazer uma palavra de praticidade, de aplicação no nosso dia a dia. Como temos aprendido, o Evangelho de Deus não é uma filosofia, o Evangelho não é uma manifestação da mente humana, não. O Evangelho de Deus, ele é verdadeiramente poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho de Deus, ele é prático. Então, vamos aprender mais um pouquinho hoje, em nome de Jesus, amém? Então, eu vou passar a palavra para o pastor Alexandre, porque ele vai trazer um esclarecimento para nós a respeito do que, às vezes, pode vir de obstáculo, amém? Contra as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém. Shalom, bom dia. Ontem parece que ficou um pouco fácil ser intercessor, né? Ontem a parte de Abigail ali, ela escuta aquela notícia que o marido dela não tinha atendido à voz de Davi, e ela vai, pega a comida, pega os empregados, pega os jumentos, vai lá, conversa com Davi, troca uma ideia com Davi e pronto. Acabou, tá revertido o quadro, suspendeu o decreto de morte, tá tudo bem, vamos voltar para casa, fazer uma festa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o intercessor, ele tem que ter um histórico. O Aleluia. intercessor, ele tem que ter uma marca. E uma das marcas do intercessor é justamente o combate do dia a dia. Sim, Abigail não se fez intercessora naquele momento. Ela sim. não surgiu como alguém que pudesse reverter um quadro tão profundo de morte e de destruição de uma hora para outra. Ela tinha uma experiência com Deus, ela fazia Aleluia. aquilo diariamente. Por que eu sei que ela fazia aquilo diariamente? Porque ela morava com um louco. É, Então nós Jesus. temos que entender que o marido dela era um louco. Então ela via todo dia o marido dela rasgando dinheiro e fazendo a outra coisa que as pessoas fazem que falam que louco faz. Então o que acontece? Ela tinha uma rotina de loucura ao seu redor. E ela precisava todos os dias estar intercedendo, estar acertando uma situação, estar remediando aqui e lá para que a casa dela funcionasse, para que aquele governo funcionasse. Na verdade, Nabal, ele tinha uma prosperidade por causa da vida da intercessora. Sim, Nós temos que entender que o louco, ele não chega a lugar nenhum. sim. Nós passamos por uma experiência na minha casa onde eu estava totalmente nabalizado, vamos dizer Meu assim, Deus. onde eu tive que chegar para minha esposa e falar assim, ó, a minha vida já era. É, Eu não tenho o que fazer, eu não tenho nem como conversar com Deus, mas Deus tem uma palavra que ele fala assim lá quando ele decretou um juízo que ia destruir uma cidade. sim. A pessoa conversa com ele, Abraão fala para ele assim, viu, mas e se tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos? Falei, Fátima, o índice lá é muito alto de misericórdia de Deus, porque a destruição era para uma cidade toda. E Deus deixa lá no final por um número muito baixo. Então, em proporção, nós estamos em vantagem. Porque aqui existe um louco e uma saudável. Então, nós estamos com 50%. Entra na presença de Deus e fala assim: Sim. Senhor, eu sou 50% da minha casa. O senhor ia suspender um juízo por causa de um número bem menor. Então, suspende esse juízo da minha casa, reverte esse cativeiro. Eu falei, esquece a minha vida, porque se depender de mim, o barco já afundou. E ela fez essa oração e Deus então reverteu aquele, Aleluia. aquele, aquele fato que estava ocorrendo. Porque tinha uma pessoa saudável. Aleluia. Então, a vida de Abigail, ela era assim todo dia. Ela tinha que reverter uma situação, reverter uma situação, reverter uma situação. Então, quando ela chega no ápice da intercessão, quando a morte bate à porta da casa dela, ela já tem uma experiência, ela já tem uma trajetória, ela já tem um relacionamento com Deus, Sim. ela sabe quem ela é, ela sabe interceder. Ela não ouvia o problema na casa do outro. Ela não tinha o drogado na casa do outro, ela não tinha o louco na casa do outro, Sim. ela não tinha o adúltero na casa do outro. Sim. Porque uma coisa é você interceder lá pelo outro. É, meu Ah, Deus. intercede por mim que meu marido está adulterando, que minha esposa está adulterando, que meu filho está nas drogas. É, Jesus. Isso é um quadro. Agora, quando está dentro da sua casa todo Sim. dia e você tem que interceder por isso, e você tem que se manifestar em fé Sim. em todos os tipos de mudança que Satanás traz com as notícias ruins que chegam, você intercedeu, a coisa avançou, parece que está dando tudo certo, daqui a pouco desmorona tudo de novo e sobe uma coisa que você nem imagina de onde veio, por que Sim. fez aquilo. Aí é a hora que você tem que ver que se você tem uma marca de intercessor ou não. Porque o intercessor, ele é indesistível. Sim. A minha esposa é intercessora nata. Eu dou uns beliscos.
Então, o que acontece? Em muitos quadros, quando a batata assa de um jeito assim, eu já falo assim, Fátima, isso aqui já não tem mais jeito. Fala, calma, vai ter uma saída. Verdade. Calma, Deus vai dar uma palavra. Sim. Calma, Deus vai dar uma estratégia. Porque ela é intercessora de verdade. Então, se torna uma pessoa indesistível. Sim. Ela consegue fazer uma leitura no reino espiritual, independente de como Satanás se apresente. As circunstâncias vão mudando, ele vem com uma estratégia nova, ele vem por um caminho novo, mas ela tem uma marca. Ela fala, calma, que Deus vai reverter esse quadro. Sim. E os quadros têm sido revertidos. Aleluia. Muitos quadros foram revertidos na minha casa por causa da marca da intercessão dela. Sim. Eu sei disso. Muitas coisas foram da minha parte. Mas as coisas que mais deram problema no meu lar, quem reverteu foi a chamada dela. Sim. Auxiliei de alguma forma? Amém. Mas eu estou falando assim, você precisa saber, eu sou intercessora. É intercessora? Como que você está enxergando as coisas hoje? Você é uma pessoa indesistível? Sim. Você, quando chega aquela má notícia, aquele louco está do teu lado, você fala, não, isso aqui é totalmente reversível, Deus vai me dar uma palavra, Deus vai me dar uma direção. Ah, pastor, eu não sou assim, não. A primeira coisa que muda, eu já entrego os pontos. Então, você, no momento, é um intercessor que precisa ser reprogramado por Deus. Sim. Se você quer ser uma intercessora de verdade, fala assim, Senhor, me reprograma então. Sim. Porque eu estou naquela pegada de Abigail. Eu estou achando que é só sair de casa, levar a comida que já está pronta, entregar lá, falar para Davi, ó, Davi, não faz isso, pelo amor de Deus, a culpa é minha, me perdoa, meu marido é louco, amém, pode ir, irmã, tá tudo certo. Ali é só uma demonstração do que já estava gerado no reino do Espírito. É só uma conclusão daquilo que ela tinha de vida diária. É só uma manifestação das experiências que ela tinha com Deus todos os dias. Então, é uma coisa que a gente olha assim, a história é muito bonita, mas nós não sabemos o que ela passou lá nos bastidores para reverter aquele quadro. Sim. Nós não sabemos o que ela sofreu calada dentro da sua casa, Sim. com as afrontas do louco, para depois ela manifestar algo tão glorioso para ficar registrado na palavra, para a gente usar para trazer um tipo de alento para as nossas vidas. Mas, na verdade, ela tinha um histórico, ela tinha uma trajetória, Sim. ela tinha uma marca de indesistência, de ver o louco ali rasgando dinheiro na sua frente e falar, não, isso aqui vai mudar. Sim. De alguma forma, Deus vai reverter o quadro, Deus vai me dar vitória, Deus vai me tirar desse lugar, Deus vai fazer isso mudar. E as coisas mudaram. Ah, mas o marido dela morreu. As coisas mudaram. Sim. A intercessão não garante que vai dar a resposta do jeito que você quer. Senhor. A intercessão garante que ela vai te trazer uma resposta. Sim. Que vai pôr um ponto final no assunto. Isso aí que está na tua vida vai acabar. Sim. Em nome de Jesus. Agora, talvez não seja do jeito que você está esperando. Sim. Nem tudo acaba do jeito que a gente está esperando, mas acaba. Deus reverte o quadro. Deus fala, bom, agora tem que acabar. Porque lá no final nós falamos ontem, Nabal teve a oportunidade de se arrepender, Sim. mas preferiu continuar no pecado, na loucura e morreu. Sim. E ela então ficou livre para casar de novo e tocar a vida dela para frente. Era a perfeita vontade do coração dela? Eu creio que não. Eu creio que ela queria um marido restaurado. Mas isso não aconteceu. Então, Deus tem nos chamado para entrar em lugares espirituais onde nós sejamos indesistíveis, onde as circunstâncias não querem dizer nada, onde quando o diabo se transforma em uma outra coisa e se levanta do nada, não quer dizer nada. Nós continuamos a nossa pegada, tendo uma experiência com Deus, até que todas as coisas sejam revertidas. Então, coloca isso na sua cabeça. Não é fácil, Sim. não é mamão com açúcar, não é doce, mas é totalmente viável, possível, acontece, muda. Nós somos testemunho disso, nós temos certeza do que Deus opera, do que Deus faz, do que Deus transforma louco em coisa que dá para fazer alguma coisa ainda. Então, se eu estou aqui falando para vocês isso, é porque eu sei que Deus transforma louco. Então, tem essa certeza dentro do seu peito aí. Fala, Senhor, mas o Senhor transforma louco mesmo? Transforma, porque tem um ex-louco falando com você. E por causa de uma intercessão. Então, fica na fé, vai nessa pegada, se entrega para Jesus, tem uma trajetória, tem um currículo diante de Deus, diante de Satanás, porque naquele momento que ela chegou lá, o diabo sabia quem ela era. Quando ela sai de casa com aquela comida, com aquele jumento, o diabo sabia quem estava se levantando. Não estava se levantando qualquer coisa. O diabo tem que saber, quando você se levanta, quem você é no reino espiritual. E isso tem que ser gerado. Não é título, não é nome, mas é convivência com Deus, experiência com Deus, leitura da palavra, entrega a oração, para que quando você levanta a tua voz no reino do Espírito, o diabo sabe, ele começou, ela começou. O diabo tem que te conhecer.
Misericórdia, pastor, não quero. Ele tem que te conhecer. Jesus. Ele tem que saber quem você é no reino do Espírito. Porque senão não vai adiantar nada. Sim. Uma vez os meninos foram expulsar Jesus, expulsar demônio, e os demônios não saíram. E o pai vem para Jesus e fala assim: os teus discípulos foram expulsar os demônios, não saíram. Jesus. O que o senhor pode fazer por mim? Ele fala para os meninos assim: ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? O que Jesus estava falando? Vocês precisam ter fé, vocês precisam aplicar aquilo que vocês conhecem. E por que o demônio não saiu? Porque no reino espiritual, o demônio olhava para aqueles meninos, eles estavam apavorados. Porque aquele demônio jogava o menino na água, no fogo, fazia aquele negócio que para eles foi grande demais, eles não tinham fé para aquilo. Verdade. Então eles falavam: sai em nome de Jesus. Mas não tinha efeito nenhum, porque eles não tinham fé. O demônio não conhecia a voz dele. Sim. Não tinha uma prática, uma frequência espiritual Sim. que realmente merecesse obediência. A tua voz tem que ter uma frequência espiritual que mereça obediência. Aleluia! A nossa voz tem que ter uma voz ativa no reino do Espírito. Fala, essa voz, ela acredita de verdade em Jesus, eu tenho que sair. Deus. E Jesus vai, então, expulsa aqueles demônios. Aleluia. E depois ele acerta os meninos, fala, vai jejuar, vai orar para aumentar a fé de vocês, para vocês subirem de nível, para vocês brigarem no nível que vocês vão enfrentar de demônio. Vocês estavam abaixo do demônio que vocês estavam enfrentando. Eles não vão obedecer a voz de vocês. Sobe o nível de fé, sobe o nível de jejum, sobe o nível de oração. E entra, porque Satanás tem que saber quem você é. Por que saiu quando eu falei? Porque Satanás sabe quem eu sou. Então nós temos que ir lá representar Jesus. Falar assim, ó, eu sei quem Jesus é. Você também sabe. Saia em nome de Jesus. Aleluia. E se isso for verdade, as coisas vão acontecer. Aleluia. Intercessão tem que ter realidade. Sim, verdade. Da boca para fora não vai acontecer nada. Verdade. Ah, pastor, já me matei de orar, de interceder, não mudou nada. Foi da boca para fora. Tem que gerar isso por dentro primeiro. Aleluia. Tem que fazer isso acontecer por dentro primeiro. Tem que abalar o mundo espiritual primeiro. Tem que fazer Satanás te conhecer primeiro. Deus te conhecer primeiro. Todas as coisas tem que te conhecer primeiro. Depois a intercessão funciona. Aleluia. Amém? Então, não é fácil igual ficou parecendo talvez ontem para alguns. É muito difícil, mas é possível. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero dizer também mais uma coisa, amados. Davi, ele começou com um leão, amém? Então, nós vamos começar, nem que seja com um gatinho, nós vamos começar. Amém. E vai dar bom, amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos de toda essa leitura aí que o pastor Alexandre falou, porque é real. Só que nós vamos crescendo, crescendo. Então, saiba disso. Ah, mas, pastora, então eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer. Deus, ele é nosso Pai. E ele sabe o que você aguenta. Ele sabe qual é a tua estrutura. Então, ele vai trazer o adversário do tamanho que você pode pôr a mão na cintura e falar para ele, aqui não, aqui não. Só que é isso que o pastor Alexandre falou, tem que estar construído por dentro. Então, não importa se é leão, se é urso, se é gigante, não importa se é qual o tamanho do adversário for, desde que você esteja construída por dentro, vai dar bom, porque o Senhor é fiel em nos guardar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, fique com essa palavra, medite nela, saiba que o Senhor está nos alinhando para vencermos demônios mais poderosos que nós imaginávamos, porque Cristo já fez isso por nós. E o que expulsa demônios, amados, é como a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Um resumo do que o pastor Alexandre falou é: nós precisamos nos sujeitar a Deus. Quando nos sujeitamos a Deus, Cristo se levanta na nossa frente e o adversário tem que fugir. Amém? Não de nós, mas do Cristo que se levantou na nossa frente, no poder da submissão do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vamos dar aí algumas, entrar nessa palavra que ele trouxe para trazer aí os exemplos práticos. Hoje, amados, eu queria falar uma coisa. Ontem eu coloquei lá na apostilinha, quem já olhou lá, coloquei 2 Samuel, nos objetivos, 2 Samuel 4 e 6. Não é, amados, é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, amém? Que é quando o povo de Deus perde a arca para os filisteus. Então, por favor, vá lá na sua apostila e anote ali. E também outra anotação que você pode fazer é a palavra de, como chama aqueles 2 meninos que eu vou falar hoje? Tamar e Aminon. Na verdade, eu estou sem a referência, porque o senhor me deu agora cedo e eu acabei não olhando na palavra, mas depois eu mando escrito certinho qual é a referência, anote lá na sua apostilinha, Tamar e Aminon.
Amém? Em nome de Jesus. Vai ser muito bom a gente ouvir um pouquinho a respeito dessa realidade. Hoje, amados, nós vamos tratar a respeito dos pré-requisitos ministeriais. Por que vamos falar dos requisitos ministeriais? Porque saímos desse ambiente onde vamos lidar conosco mesmo. Como o pastor Alexandre falou, Abigail, ela tinha uma construção por dentro. Então, essa palavra é para estarmos verdadeiramente sabendo quem somos, bem alicerçados no Senhor. E é interessante a parte que ele trouxe de falarmos, olha, não é o marido da vizinha, não é aquele que é da vizinha ou do vizinho, não, é uma realidade daquilo que você teve dentro da sua casa. Então, eu quero te trazer uma palavra a respeito, não murmure da sua situação. Às vezes você vai murmurar do seu filho, do seu esposo, do seu marido, do seu trabalho, do seu chefe, do seu pastor. Não murmure. Senhor, tu tens um propósito para isso. Amados, há muito tempo eu estou sendo treinada por Deus e pode ter certeza, encontrei bastante Nabal na minha vida para poder estar nesse lugar onde eu estou. Então, não se furte de ser treinado por Deus. Às vezes você fala, meu marido é o meu karma. Não é karma. Meu marido é minha cruz. Não, querido, a nossa cruz somos nós mesmos. Amém? Apenas o Senhor está usando as pessoas para trazer sobre as nossas vidas o propósito eterno dele. Amém? Então, mude o teu foco. Eu precisei mudar o meu foco de falar, meu marido é o meu karma, ai, que Nabal que eu carrego. Amados, não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando, eu estou te treinando, deixa eu adestrar as tuas mãos para a guerra. Eu preciso te ensinar determinadas coisas. Esses dias mesmo o Senhor veio ao meu encontro e ele falou, se eu não tivesse treinado, onde você estaria? Então, queridos, nós precisamos entender que as nossas feridas têm poder para curar. Existe um hino do Rodolfo Abrantes, ele fala isso, que as minhas feridas, que nas minhas feridas tem um poder para curar. Então, aonde você foi ferido, é onde você foi machucado, é onde você foi, às vezes, humilhado, totalmente combatido, é naquele lugar que o Senhor vai te usar. Porque senão, amados, se as nossas mazelas, as nossas dores não forem saradas, como vai jorrar a vida de Deus? Amados, tudo em nós precisa morrer. Mais para frente um pouco, nós vamos trazer uma palavrinha que chama uma parte é necessário. E nós vamos falar a respeito de que tudo em nós precisa morrer, o bem e o mal. Nossa, mas o bem também? Sim, porque todos procedem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito de sermos boazinhas segundo a nossa carne. E nós vamos ver como é terrível isso, em nome de Jesus. E Deus precisa executar juízo sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, amados? Para que nos alimentemos só da árvore da vida. O pastor procurou ali para mim, a palavra de Amnon e Tamar está em 2 Samuel, capítulo 13. Então, você já pode anotar aí na apostila, porque será, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito de pré-requisito ministerial. Agora nós vamos lidar com gente ao nosso redor. Rapidamente vou contar um testemunho. Houve uma vez que fomos fazer um culto de mulheres e eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou: fale para os homens servir. Os homens vão servir as mulheres, eles vão estar fazendo essa parte, elas não vão fazer nada, a não ser cuidadas. Aí nós arrumamos ali pessoas que sabiam, tudo dentro do nosso próprio grupo, pessoas que cuidavam de cabelo, faziam a unha, fazia maquiagem, não é? Karina, eu creio que não está falhando para mais ninguém. Eu dei uma olhada aqui, ninguém reclamou, querida. Dá uma entrada novamente, por favor. Então, em nome de Jesus, amados. Então, o que aconteceu? Nós fizemos aquele evento, só que como o Senhor falou, peça para que os homens ajudem, aí eu fui e falei para o meu esposo, olha, Alexandre, vem me ajudar. E, de repente, amados, ele veio me ajudar. Amados, esse homem deu tanto pitaco no meu culto das mulheres, que eu não queria ajudante. Eu queria fazer o culto sozinha. Então, o Senhor falou o quê? Olha, você está buscando ajuda, só que você não quer ajuda. Então, é necessário, amados, que nós entendamos, se nós vamos entrar agora para trabalhar, ô Senhor, tem misericórdia, Pai. Olha, para algumas pessoas está bom, né? Para outras está falhando. Então, amados, em nome de Jesus, depois vai estar vamos colocar depois lá no YouTube, eu creio que se alguém puder assistir novamente, amém? Em nome de Jesus. Estamos providenciando aqui algumas coisas para que não aconteça mais isso, amém? Em nome de Jesus. Temos uma agenda aqui da internet para hoje à tarde, mas eu creio que daqui a pouco vai estar tudo em ordem, amém? Em nome de Jesus. Então, amados, o que aconteceu? O Senhor teve que vir ao meu encontro para falar para mim: você vai trabalhar com pessoas.
Porque essas pessoas precisam ser respeitadas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, amados, que é como o Senhor trouxe para mim, você está buscando ajuda, só que você não quer ajuda. Então, quando formos nos reunir ministerialmente, você precisa saber que existem pessoas que estarão ao teu redor e terão opinião para dar. E às vezes não vai bater com a sua opinião. Você está preparado? Você está preparada? Tem um item aqui que nós vamos falar. Eu vou pular já para esse item. Amém? Em nome de Jesus. Tem um item aqui que fala o seguinte: chamar mais ceifeiros. Nós vamos chamar mais ceifeiros. Só que aí o que acontece? Olha, tá aqui, ó. Como liderança e liderados, como nós vamos fazer? É no Ezinho, para quem estiver acompanhando. Então, no quinto item está assim: pedir mais ceifeiros. Então, quando o ceifeiro chegar, você está preparado para Amor, sem receber? áudio. Oi? Sem áudio, Maria Regina. Maria, ai, tem que escrever para ela. Alguém pode escrever para Maria Regina, por favor, bater no microfoninho do lado? Alguém pode escrever para ela, por favor? Então, amados, o que acontece? Ela bater no microfoninho. Isso. Vai no ícone do fone. Então, amados, o que acontece? Nós, como liderados e liderança, eu não sei como que vai ser a sua vida, se você vai liderar ou se você será um liderado. E o que Deus vai trazer nesse processo todo. Mas aí o que que acontece? Nós vamos ver que o Senhor está nos chamando para aprender que quando os ceifeiros chegarem, nós precisamos aprender a lidar com todos eles. Nós teremos que pedir, sim, a santificação de cada um deles. Nós temos que pedir, amados, a que o Senhor os proteja. Nós vamos ter que guardar essas pessoas no Senhor. Só que nós vemos aqui, ó, circunstância zero, que é o que o meu esposo falou de Abigail. O que que é circunstância zero? Ou seja, chegou uma circunstância, antes da gente descabelar e sair correndo, falando: ah, Senhor, não vou dar conta de fazer isso, a minha vida não está preparada para isso. Ai, Senhor, que luta, que dia terrível. Ah, como eu estou sendo perseguida pelo adversário. Antes de colocar a culpa no adversário e no esposo e nas pessoas, o que nós precisamos fazer, amados? Ou aquele que chegou para ser seu parceiro dentro do ministério que Deus te chamou, nós precisaremos estar debaixo de uma unção falando: Senhor, por que está acontecendo isso? O que o Senhor quer gerar com isso? Puxarmos os problemas, amados, para a nossa responsabilidade. E isso não é nem condenação, nem acusação, mas sabermos com os olhos espirituais do Senhor o que tu estás fazendo, o que tu queres tratar comigo nessa circunstância. E o Senhor, ele vai fazer isso a nosso favor. Ele vai trazer para nós algo chamado circunstância zero. Amados, isso que o meu esposo falou era o nosso sustento. Eram 3 anos de trabalho. Meu esposo chegou e falou assim: nossos 3 anos de trabalho não tem mais saída, não tem mais jeito, eu não tenho condições de reverter esse quadro. Então, interceda. Sabe o que Deus fez, amados? Ele nos sustentou por 3 anos sem trabalho. Porque meu esposo creu naquilo que havia no meu espírito. Ele creu que eu poderia entrar lá com 50% de intercessão. Há um justo no nosso meio. É disso que Deus está falando. Eu entrei lá com a minha 50% de intercessão, na circunstância zero, fui lá e falei: Senhor, tu tens uma saída para nós. É por isso que ele falou, o intercessor fala: calma, tem uma saída. Não se desespere, não coloque a circunstância maior do que o Senhor nosso Deus. É isso que Deus está falando para nós. Circunstância zero. Então, chegou uma situação, amados, eu vou contar depois esse testemunho, mas o que eu quero dizer, amados, é que nós precisamos entender que Deus sempre tem a palavra final. Então, se o Senhor te colocou numa circunstância onde não há saída, lembre-se de Moisés. Amados, monte de um lado, monte de outro, Satanás atrás e um mar na frente. Um mar na frente. Os desavisados poderiam ter falado: o estrategista de Moisés, o general de guerra de Moisés é doido, porque colocou esse homem, 3 milhões de pessoas, debaixo de um lugar que não dá para sair. Olha que emboscada, olha que cilada, Satanás vai devorá-los. Mas havia um elemento surpresa. Então, amados, circunstância zero, olhando o mar, tem saída? Não tem, mas havia um homem que conhecia Deus. E dentro da proporção que Deus tinha dado de fé para Moisés, que é a proporção que Deus dá para você e para mim lutarmos contra todos os nossos adversários, dentro dessa linha de crescimento que há para nós no conhecimento, a força do nosso Deus, o Senhor pode usar a vida de Moisés. O que você tem essa mão aí? Toca nessas águas.
Por que você clama a mim? A esses adversários que vocês estão vendo, vocês nunca mais o verão? E o Senhor me enviou o seu Espírito Santo. Então, amados, entenda, circunstância zero. Eu não estou falando de teimosia. Não estou falando de não estarmos habilitados dentro daquilo que é a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e vamos querer torcer Deus para fazer a nossa vontade. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de uma audição fina, falando, Senhor, estou enfrentando um gatinho ou estou enfrentando um gigante, não me importa, tu tens uma saída para mim, tu me habilitaste para isso, e se eu não estou com toda a capacitação que eu preciso, o Senhor me dará essa capacitação, eu não desistirei, eu sou uma pessoa de caráter indesistível, e eu vou conseguir aquilo que o Senhor está falando para mim. Nós podemos entender isso, amadas e amados. Depois, amados, nós temos aqui a parte da suspeita zero. Nós precisamos entender, amados, como assim suspeita zero? Nós precisamos aprender a confiar nos irmãos aos quais estamos trabalhando com eles. Vou contar um testemunho. Nós tínhamos um grupo de intercessão no nosso ministério já faz um tempo, e esse grupo de intercessão era formado por 5 ou 6 irmãs, eu não me lembro certinho, mas o adversário colocou a enviar as suas setas malignas no nosso meio, porque ele não queria que o grupo de intercessão fosse para frente. Então, ele começou a colocar um gosto ruim. E ele começou colocando no meu coração. Aí eu pensava de uma das irmãs assim, a fulana vem. Era dia de intercessão, terça-feira era dia de intercessão. A fulana vem. Ai, que coisa ruim. Eu falei, mas pera um pouco. Chegou no dia, amados, da intercessão, na terça-feira, sentamos, eu falei, viu? Quem aqui está com sensações, com sentimentos em relação à vida da própria irmã? Alguém está com sensação em relação a tal pessoa assim, assim? Eu falei, porque eu estou com um gosto ruim contra uma irmã, e falei o nome da irmã. E eu sei que isso não é meu. Amado, não demorou muito. Cada uma foi abrindo a boca e contando daquilo que estava chegando ao coração delas. E às vezes, amados, por falta de entendimento, quando estamos no meio ministerial, o adversário levanta suspeita dentro do nosso coração. Então é circunstância zero, suspeita zero, porque as pessoas vão chegar, porque estamos pedindo ceifeiros ao Senhor. E essas pessoas precisarão ser protegidas pela palavra de Deus, santificadas pela palavra de Deus, e o adversário vai querer colocar um gosto ruim contra essas pessoas. Ele vai querer levantar as suas armadilhas, as suas sutilezas, e nós vamos achando que aquilo é nosso. Às vezes você está num propósito de gerar o seu esposo, ao Senhor o adversário vai ficar gerando. Mas é um Nabal mesmo, não é? Nossa, mas só faz loucura. A murmuração sobe, às vezes é uma murmuração mental, silenciosa, mas é maligna do mesmo jeito, porque não estamos levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Mas o Senhor está falando para nós, como você conhece aqueles que vão chegar para te ajudar? Como você os conhece? A palavra de Deus, amado, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Jesus nos dá a orientação de como nós devemos conhecer as pessoas. A palavra de Deus diz assim, a ninguém mais conheçais segundo a carne. Não conheça mais a Cristo segundo a carne. O que é que Deus está falando? Estejam todos justificados pelo sangue de Jesus. Todos. Mas eu tenho um Nabal, ele não está justificado. Será que não está diante dos olhos do Senhor? O Senhor falou para mim, no ano de 2012, eu tenho marcado a minha agenda. Teu esposo é para mim como uma dracma perdida. Vai a casa, procura a dracma, porque ele é objeto de lucro no meu reino. Olha aqui ele dando lucro para o Senhor. Se eu tivesse me permitido contaminar pela loucura que o adversário dia após dia lançava através da vida dele, a minha vida, hoje não estaríamos dando lucro para o Senhor. O meu ministério seria manco de alguma maneira. Sabe por quê, amado? Esse ministério é complementar. Então, amado, se eu passar o meu tempo gastando com aquilo que o adversário sopra, seu esposo é Nabal, ele não está perfeito ainda, e que é o que a carne da gente vai levantar. O Senhor está falando, ei, não conheça mais o teu esposo segundo a tua carne, conheça de acordo comigo, eu o santifico, eu o modifico. Leva-o ao meu altar, o meu altar tem poder de santificar, de mudar, amados. O altar é responsável pela transformação daqueles que são colocados em cima do altar. Sabe de onde veio essa revelação, essa palavra? Daqui, ó. Muitas das palavras proféticas que eu uso hoje, amados, estão aqui, ó. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma aliança conosco. Então, aquela pessoa que você olha para ela e dá aquele gosto ruim, aquele enjoo, aquele mal-estar, repreende.
Em nome de Jesus, a ninguém mais conheçamos, segundo segundo Adão, segundo a nossa carne. Há uma outra carne que foi colocada sobre a vida das pessoas, é a carne do Cristo vivo. E ela precisa ser honrada, ela precisa ser legitimada, ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é o que precisamos fazer. É o que precisamos fazer. Se a igreja andasse de acordo com isso, ela não estaria do jeito que está, cheia de briga, de guerra, de picuinha, de competição. Ah, meu Deus, como a igreja estaria diferente? Ei, mandai. A igreja estaria de uma maneira cheia de fervor na presença de Deus, porque eu vou olhar o meu irmão e vou falar, tem Cristo ali, vou olhar o outro e falar, tem Cristo ali, vou olhar o outro, tem Cristo ali. Não importa o tamanho da magnitude de Cristo na vida dessa pessoa. Amados, um limão desse tamaniquinho, quando está em flor, é um limão. Pode ser que não esteja maduro, pode ser que não esteja grande, pode ser que não esteja todo desenvolvido, mas é um limão. E nós precisamos aprender a discernir cada um dos nossos irmãos e permitir que a glória de Deus cresça, cresça, cresça. Porque, às vezes, amados, nos assentamos no trono de juízes e o Senhor falou, você não conhece que é a minha bondade que leva as pessoas ao arrependimento? Que soberba que é essa? Quem és tu que julga o servo alheio? Nós precisamos, amados, começar a abaixar as armas, suspeita zero. Tem um outro aspecto da suspeita. A desconfiança e a suspeita, elas são carnais. Agora, existe um dom do Espírito chamado discernimento. Esse é o que é para funcionar em nós. Mas porque, às vezes, colocamos uma bagagem de desconfiança, nós achamos já que está tudo bem. Aí eu conheço a pessoa só de olhar. Sim, mas você a discerniu ou você a julgou? O discernimento vem do Senhor. A desconfiança vem da carne do adversário. Nós precisamos de discernimento de espírito, então comece a exercitar. Não se permita julgar as pessoas segundo a raiz de amargura que às vezes está no nosso coração. Eu posso dizer, amados, uma mulher amarga. Eu era. Mas o Senhor começou a falar comigo. Amados, posso dar testemunho que quando eu comecei com o apóstolo, eu fazia áudio, desligava o áudio, eu fazia áudio, desligava o áudio, eu não conseguia nem falar, num lugar tão profundo de dor que eu estava. Mas eu quero te dizer que o Senhor foi lançando a sua luz nas minhas trevas e foi me levantando, me tirando daquele calabouço. E assim, amados, como eu falei para vocês, que as palavras às vezes vêm dessa fonte, também o lugar que fez com que a maioria desses lugares dos quais eu fui entrando, também foram dessa fonte aqui. Mas aprove ao Senhor limpar o meu coração e limpar o coração dele. Sabe por quê, amados? Havia um decreto contra as nossas vidas que nós não poderíamos nos juntar. Havia um aborto que legitimava a nossa separação, nós não conseguíamos nos juntar. Eu quero te dizer, amados, que as plantações que fazemos contra a santidade de Deus, através do pecado, elas são reais e o adversário se apropria disso e lança contra nós. E aí eu cheguei e falei para ele, falei, amor, tem pendência de aborto nas nossas vidas, por isso não conseguimos nos juntar. E a pendência era, quando fizemos o segundo aborto, em comum acordo, não há espaço para criança no nosso meio, nós pensamos. Não temos, é só nós dois, só nós dois. E o adversário lançou uma brecha tão profunda, um abismo tão profundo entre nós que nada dava certo. Ele era o perseguidor, eu a perseguida. E eu entrei num campo que agora eu quero falar de Tamar e de Aminon. Eu entrei num campo, amados, tão terrível, de raiz de amargura, de passividade, de ausência de uma consciência ativa, que o adversário foi me segurando num lugar muito terrível. Agora, Deus, pela sua infinita misericórdia, sim, colocou a vida do apóstolo Éder, eu reconheço e quero honrar a vida desse homem de Deus, através do serviço, daquilo que podemos praticar na vida dele, devolver de alguma maneira, não pagar, mas de alguma maneira honrar aquilo que ele nos conseguiu, amados, resgatando a nossa vida do calabouço, porque Deus usa homens para isso e é necessário que o honremos. Aleluia! Então, amados, a nossa vida começou a ser tocada e aí nós podemos nos juntar. Se estamos sentados aqui, é porque aquilo que estava na mão do adversário foi arrancado. Quem conseguiu isso? O Espírito Santo de Deus, através de algo chamado intercessão. O Senhor preparou os libertadores para nós, amados. O Senhor preparou todas as coisas e a intercessão foi lá, se pôs na brecha e falou, aqui você não fica mais. Espírito de Moloque, espírito de aborto, saia da vida deste casal. E nós pudemos nos unir. 35, quantos anos?
35 anos, nosso casamento, separado, cada vez mais longe. Tentávamos nos unir, mas não dava. Amados, esse negócio de suspeita zero é muito forte. Esse negócio de circunstância zero é muito forte. Essa parte de colocarmos as pessoas debaixo da proteção do sangue de Jesus. Essa parte de colocarmos a santificação diante do Senhor, porque precisamos que as vidas estejam santas e elas estão debaixo da nossa responsabilidade. É sério. E respeitarmos a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual também é sério, porque o Senhor respeita. Nós não vamos. Mais para frente eu vou trazer algo chamado autoridade não autorizada, que é justamente nós entrarmos no lugar que Deus não nos autorizou a entrar. Nós temos até autoridade, mas não podemos entrar porque não conquistamos aquela jurisdição. Mais para frente vamos falar sobre isso. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui em relação à parte do aborto. Dentro daquilo que nós falamos, não tem espaço para nós, para a criança, no nosso meio. O que o adversário fez? Ele se assenhorou daquela palavra e colocou uma cunha no nosso meio. Colocou uma lança, uma separação, e foi separando. E como Deus trouxe isso ao nosso entendimento, amados? Como que Deus começou a mudar a nossa vida? Mudar o nosso coração, o nosso sentimento, até que ele pôde ser convencido que havia pendências. Não era simplesmente um assassinato de inocente, não era simplesmente um assassinato de um indefeso. Não, nós havíamos feito um sacrifício a uma estrutura demoníaca chamada Moloque, uma estrutura demoníaca chamada Lilith, Cronos e os outros mais, a morte e a sepultura. E o Senhor precisava tirar essas pendências. E conforme o Senhor foi trabalhando, nós pudemos chegar nesse lugar de entendimento da parte de Deus. A intercessão foi lá e conseguiu arrancar, porque ele era tolo, porque eu era amargurada, porque havia pendências no reino espiritual. Às vezes você está lutando pela sua casa, mas você ainda não tem discernimento quais são os teus verdadeiros adversários. É necessário gastarmos tempo com Deus e pedirmos a raiz daquilo que está prendendo a nossa casa, a nossa família. Existem famílias, amados, que têm sepulturas abertas para quase todos os membros ali. E algo aconteceu, normalmente foi sangue derramado. Às vezes a homossexualidade entrou, mas nós não entendemos que foi a idolatria que gerou a homossexualidade dentro da nossa casa. Nós precisamos entrar num lugar, amados, onde as vestes de amor cubra tanto as pessoas e, ao mesmo tempo, descubra tanto as obras de Satanás, que nós vamos andar em amor com as pessoas, mas com muita fúria contra Satanás, porque é assim que Jesus se manifesta. Jesus se manifesta através de uma fúria mortal contra Satanás. E ele tem dado amor aos homens, ele tem dado oportunidade aos homens ao arrependimento. É isso que a intercessão precisa fazer. O Senhor foi vendo o nosso coração. De alguma maneira, meu esposo estava clamando a Deus, ainda que ficasse no seu orgulho, na sua soberba, e eu na minha raiz de amargura. Mas o Senhor tinha algo dentro de nós que clamava, nós falávamos, Senhor, nós queremos a Ti, nós precisamos de Ti. Ele preparou uma porta de escape para nós, através de trazer luz sobre as nossas trevas. Então, amados, é necessário que a intercessão faça isso sobre aqueles que estão ao teu redor. Comece pela tua vida e pela tua casa. E depois vá permitindo que o Senhor expanda a glória de Deus. Ah, mas eu já sou líder. Glória a Deus, continue sendo líder. Mas coloque a sua liderança no enfoque certo. Tenha cuidado. Uma das irmãs falou assim, pastora, deixa eu ler aqui. Uma das irmãs colocou assim, olha. Quer ver, ó, o que ela colocou? Pastora, no meu grupo de intercessão, houve tanta evasão que está bem difícil. As pessoas desanimaram. Então, comece a perguntar, Senhor, qual é o fundamento da evasão? O que aconteceu? Nós precisamos entender, amados, que dentro do grupo de intercessão nós vamos ser confrontados. Nós não podemos ir confrontar um adversário se nós não tivermos resolvido aquela faceta do adversário dentro de nós. Como nós vamos lutar com o Leviatã se estamos cheios de orgulho? Dá para entender isso? Jesus falou isso, olha, o adversário vem contra mim. O adversário vem vindo aí, mas ele não tem nada em mim. Você quer ser um intercessor, uma intercessora? Comece uma santificação na sua vida. Comece a gastar tempo com Deus. Deus, aquela item que nós colocamos ontem. Onde estamos te agradando, te desagradando? E o Senhor vai trazer a revelado, porque se vamos sair para a intercessão, nós vamos lá, eu vou confrontar um espírito de magia, mas você está cheio de rebelião dentro do teu coração. Meu Deus, a magia, a rebelião, na verdade, é um espírito de magia e de feitiçaria.
Às vezes nós estamos tão preocupados de derrubarmos as obras da Umbanda, do Candomblé, naqueles pratos que são feitos a demônios na encruzilhada, mas a rebelião está dentro de nós e a palavra de Deus diz que é feitiçaria também. Como vamos lá enfrentar uma pombagira ou um Exu caveiro ou qualquer coisa assim, se a rebelião está dentro do nosso coração também? É muito sério, amados. Você é perfeita? Não. Você tem. Sim, mas você. Confuso às vezes. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que estar em crescimento. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. O que é que você e eu vamos fazer? Nós vamos prosseguir para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. O que quer dizer deixar? É colocar uma pedra em cima? Não. Deixar quer dizer que nós vamos resolver aquilo. Onde nós falamos a respeito da nossa vida por dentro, hoje estamos falando de um ajuntamento de pessoas. O que eu quero dizer é resolva. Resolva a passividade. Agora eu entro em Aminon e Tamar. Amados, eu quero falar um pouquinho a respeito de existem 3 soberanias que elas não podem, você não pode, eu não posso permitir que seja invadida. Existem 3 soberanias que quando estamos dentro de um ajuntamento de pessoas, que elas pertencem só ao Senhor. Em primeiro lugar é a autoridade da palavra. A autoridade da palavra dentro de você e de mim, ela não pode ser negligenciada de acordo com aquilo que os outros pensam. A autoridade da palavra você tem que guardar como um tesouro poderosíssimo. Não deixe ninguém dizer para você aquilo que contradiz a palavra e fazer você cumprir. Ah, mas é uma autoridade, mas está fora da palavra. Não se submeta. Meu esposo poderia ser o Nabal, mas se ele vier e falar para mim, dobra diante de um ídolo, eu não posso me dobrar. Você entende? Eu poderia estar cheia de raiz de amargura, apesar que a raiz da amargura é idolatria. Mas naquilo que eu conhecia até no momento em que Deus começou a tratar comigo, seria um ídolo. Eu não me prostraria diante de um ídolo. Dá para entender? Nós não podemos colocar acima da palavra de Deus nenhuma outra voz. Essa é a autoridade da palavra. Amém? Depois tem outra soberania, que também é uma autoridade. A autoridade é Cristo. Quem é Cristo para você? Você pode dividir o trono de Cristo com outro? Eu não posso dividir o trono de Cristo com outro. Essa é a autoridade da verdade de quem é Cristo. Autoridade veraz. Contra fato, não tem argumento, diz a palavra do Senhor. Cristo é um fato na nossa vida. Não dá para dividir o senhorio dele com ninguém. E a terceira soberania, que é uma das mais importantes que eu creio que ela gerencia todas as outras. Nós vamos gastar depois um tempo falando a respeito da consciência. É a autoridade da tua consciência e da minha consciência. A consciência foi guardada por Deus como algo que dá para discernir o certo e o errado e depois nos levar ao Salvador Jesus Cristo. E a consciência, amados, ela pode ser impura, contaminada, corrompida e cauterizada. A má consciência pode estar dentro do nosso coração e ela não permite que o nosso coração seja puro. A consciência é tua responsabilidade e minha responsabilidade. E nós precisamos, o mais rápido possível, limpar a nossa consciência, tendo purificado o vosso coração da má consciência. O que quer dizer isso? Uma consciência que vê as coisas fora daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Cristo diz, e a consciência se levanta e fala, bem, não é bem assim. Porque nós achamos que tem uma agenda 2030 para distorcer os valores, porque nós achamos que eles estão investindo tanto nas crianças desde pititica para ter aquelas movimentações onde os valores que estão sendo imputados dentro da cabecinha delas já é tudo distorcido, tudo pode. Imagina, eu sou Deus, o humanismo correndo aí de uma maneira tão exacerbada. Por quê, amados? Porque as pessoas estão emporcalhando a consciência e uma consciência emporcalhada não sabe decidir entre certo e errado. Cuidado com a tua consciência. A consciência chama Jezabel para nós. A consciência impura, maligna, corrompida, ela chama Acabe para nós. A consciência que pode ser manipulada, ela chama demônios contra nós. Nós precisamos muito de purificação da nossa consciência. E mais para frente nós vamos tratar isso em nome de Jesus. Amados, um exemplo de consciência corrompida seria uma moça chamada Tamar. Por quê, amados? Eu creio que alguns conhecem essa história que está lá, como meu esposo pegou para mim. 1 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Meu esposo trouxe ali a respeito dessa palavra que estava falando que Tamar era uma jovenzinha, filha de Davi, juntamente com seu irmão Aminon, meio-irmão Aminon.
e ela estava ali naquele lugar, e aquele rapaz achou que ela era muito linda e que ele precisava ter intimidade com ela, e juntamente com o seu filho ali, com o seu primo ali, aquele rapaz, que, no caso, ele é a voz de Satanás na mentalidade daquele rapaz, o Aminon, e ele falou assim: ah, eu gosto tanto de Tamar. E esse outro jovem falou: só chamá-la. Por que você não chama? Pede para o seu pai para ela vir fazer uma comida para você. E aí, verdadeiramente, esse jovem, o Aminon, caiu nessa armadilha e chamou Tamar. Tamar foi ali e ela fez um bolo, que ele queria um bolo. Ele pediu para o pai dela, falou assim: olha, minha irmã Tamar pode vir aqui, estou me sentindo tão enfermo. Davi permitiu que ela fosse, fez o bolo, e quando ela estava com o bolo preparado, ela levou para ele falou: saiam, saiam todos. E aí ele violou aquela moça, apesar das suas súplicas. Amados, é necessário que nós, como intercessores, por conta dessas autoridades que eu falei, das soberanias, da palavra, do Cristo vivo e da nossa consciência, não permitamos que pessoas como Aminon tragam um abuso sobre a nossa vida e tirem a nossa inocência. É sério isso. Amado, se você já foi violado de alguma maneira, se a sua inocência como filho de Deus, se a sua manifestação da pureza de Deus já foi violada, como a minha o foi, não entre mais em lugares de fazer bolo para Aminon, porque ele vai te violar novamente. Você entende essa palavra? O adversário, ele não vai ter misericórdia de você. Discirna no ambiente no qual você está entrando. Às vezes nós ficamos por tempos fazendo bolinho para Aminon e ele nos violentando. Apesar que nesse texto ele não quer mais, nunca mais ver Tamar. Tamar sai com suas roupas de princesa rasgada, com cinza na cabeça. E a única coisa que acontece é que ela vai ali para o seu irmão Absalão, ela vai para o lugar errado. Ao invés de ir para o seu pai, que era o rei, ela vai para um irmão que, ao invés de ser verdadeiramente aquilo que o nome dele diz, Absalom, que era pai da paz, ao invés dele manifestar a paz, aquele homem com a raiz de amargura que ele gera de Aminon, ele executa Aminon 2 anos depois, mais ou menos. Então, amados, é necessário que nós saibamos para onde nós vamos correr. Às vezes nós somos violados, como intercessores nós podemos ser violados. Amados, eu quero te dizer que o ministério de intercessão é um ministério pesado em que sentido? Todos os são, mas é um ministério onde as pessoas não acreditam que precisa de tudo isso. Muitas vezes eu ouvi isso, mas é demônio que a irmã está vendo. Ah, irmã, mas foi sonho que a irmã teve. É demônio. Ai, mas a irmã só vê essas coisas. Amados, a intercessão é uma torre de vigia. A intercessão é algo, amados, que se manifesta para ver sim os adversários. E uma das coisas que a intercessão é tão perseguida é porque a intercessão confronta pecados. Ministério de libertação e de intercessão confronta pecado e ninguém quer ser confrontado no seu pecado normalmente, queridos, queridas. Nós precisamos entender isso. Depois, amados, nós precisamos entender que a nossa. Apareceu um dizer aqui, mas em nome de Jesus vamos continuar. Então, amados, o que nós precisamos entender? Nós precisamos saber, amados, onde os nossos pés vão nos levar. Tenha cuidado daqueles que são manipuladores. Tenha cuidado daqueles que se fingem ser uma coisa, meio irmãos, na verdade. Nós precisamos, por isso que nós não precisamos de suspeita, nós precisamos de discernimento. Por isso precisamos orar pela santificação. Por isso precisamos orar a respeito de ceifeiros. E é por isso que precisamos estar tratados no nosso espírito, no nosso coração. É por isso, queridas. Então, em nome de Jesus, que a tua vida hoje comece a ser manifestada dentro daquilo que Deus espera da sua vida e da minha vida. Não podemos andar, amados, iludidos de maneira nenhuma. O ministério de intercessão é um ministério pesado, sim, porque vamos sofrer as dores das pessoas. Não é muito incomum nós entrarmos para interceder e sofrermos dores. Mas também pode ter certeza que quando o alívio vem, é maravilhoso. Quando a resposta vem, como veio aqui, é maravilhoso. Nossa boca fica como quem sonha. Nosso coração fica como quem sonha, como diz o Salmo. Nós precisamos entender, amados, grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Você está preparado de ter o Nabal dentro de casa e sair das situações as quais o Senhor tem te colocado, porque Ele tem um propósito maior na sua vida? Você está preparado para deixar de murmurar? Amados, eu vou, para encerrar, houve uma vez que aconteceu, eu fiquei muito chateada com Deus. Eu quero que essa palavra traga cura, sem detença ao coração daqueles que estão chateados e magoados com Deus.
Amado, sabe o que aconteceu? Eu olhava todos os ministérios aos quais eu passei, eu fui extremamente perseguida. Esse ministério ao qual eu estou agora, do apóstolo Herder Gregório, ele abriu as portas para mim. E todos os ministérios que eu passei, houve uma perseguição muito grande. E esses tempos atrás, eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu? Sabe como eu me vejo? Eu me vejo uma menininha no canto de uma sala, onde o Senhor permitiu que todos os meus algozes viessem e jogassem algo contra mim. Eu fui apedrejada em todos os lugares que eu passei. Eu denunciava Jezabel em todos os lugares que eu passei. E as pessoas nunca creram em mim. Sempre era muito triste a minha situação, porque parecia que eu era louca. Parecia que eu estava totalmente perdida, porque eram pessoas que eu considerava pessoas de Deus. Mas eu olhava dentro dos bastidores espirituais, parecia que eu era a louca. E isso me trouxe tanta confusão por dentro, tanta tristeza. Eu deixei de saber quem eu era. Eu entrei em determinados lugares com o coração, que o Senhor mesmo elogiou meu coração. Se o teu coração estivesse em todas as pessoas, filha, minha igreja não estaria como está. Foi um elogio que Deus fez para mim, amado, quando eu comecei a minha carreira. Só que conforme foi passando o tempo, eu achava que Deus tinha me abandonado no meio do caminho, nós fomos excluídos de igreja, fomos perseguidos. Teve gente que falou para o meu esposo, quando ele foi denunciar Jezabel, a pessoa chegou e falou assim para ele: quem você pensa que você é, seu moleque irresponsável? Coisa desse tipo foi falada. E nós ali, sabendo que a gente estava sendo usado por Deus, com muita misericórdia no nosso coração, porque sabíamos que aquele líder ia cair. Então, amados, eu olhei ao Senhor e falei, por que o Senhor permitiu? Eu estou, sim, muito chateada com o Senhor. Por que o Senhor não me guardou? E eu falei para Deus, eu me vejo naquele canto, apedrejada por aqueles que deveriam me proteger. Por que o Senhor não me protegeu? O Senhor veio ao meu socorro num dia que o apóstolo estava pregando e ele falou a respeito de João Batista e de Lázaro. Ele falou, amados, você não vê Jesus chorar por João Batista, mas você vê Jesus chorar por Lázaro. Lázaro, ele era uma pessoa comum, ele era um amigo de Cristo, mas ele não tinha ministério, ele não era profeta. Para os amigos, onde a glória de Deus. E ele encerrou a palavra tal, e aí o Espírito Santo, eu fui buscar, eu sabia que o Espírito Santo tinha mais para mim, aí eu fui buscar, o Senhor falou, sim, filha, os amigos, Jesus não vai chorar por eles, mas os profetas, sim, os profetas precisam aprender a saber que eles estão sendo perseguidos por amor à minha palavra. E isso deveria te bastar. A tua falta de entendimento, de reconhecimento de quem eu sou e como eu me manifesto na minha palavra fez com que você se sentisse abandonado por mim. Você entende o que eu estou falando? Por favor, querido, querida, saia desse lugar onde você pensa que o Senhor está te abandonando. Onde você e eu, como foi no meu passado, pensei que Deus estava me abandonando. Se você tem se colocado na brecha por pessoas, se você tem se colocado no lugar onde a voz do Senhor está sendo ouvida por você, e você em mansidão de coração, em amor, que tudo que você quer é não permitir que essa pessoa descorregue e se machuque, caia nos enredos de Satanás, tenha o teu coração em paz. Que o Senhor te devolva a tua identidade de profeta. Que o Senhor te devolva a tua identidade de intercessor. Que o Senhor te devolva a identidade de filho. E que você possa saber que a palavra do Senhor é o teu maior escudo. É o teu maior escudo. E em nome de Jesus, você esteja pronto, preparado para viver a palavra de Deus. Não é questão de emoção. Por que o adversário me enganou? Porque eu achava que o inimigo não poderia me tocar e me atacar. Eu pensava assim, mas eu estou fazendo bem, por que eles não recebem? Mas eu quero ajudar, por que eles não recebem? Mas eu estou falando a verdade, por que eles não recebem? Eu achava, mas que a boa intenção do meu coração não permitiria que meus algozes viessem me apedrejassem e falassem que eu era louca, que eu era soberba, que eu queria o lugar deles, que eu só via demônio e que um monte de coisa que falavam. Eu achava isso. Só um minutinho, irmã Soliadora, eu já vou deixar você falar. Então, amados, em nome de Jesus, saia desse lugar. Eu achava muitas coisas, mas eu não tinha crença, eu não tinha esperança na palavra do meu Deus que falava bem-aventurados os perseguidos pela minha palavra. Porque grande é o galardão dele dos céus. Ei, andai. Que você saia desse lugar agora de vitimismo, de autocomiseração. Eu comecei a entrar em depressão. E aí teve um dia que eu falei, não, Senhor, eu estava deitada lá na minha casa. E o Senhor falou assim para mim, filha, o meu propósito precisa te bastar. Eu falei, então tá bom, eu vou me levantar, o teu propósito me basta. Eu me pus em pé, mas no meu coração ficou aquele questionamento.
E o Senhor, por sua misericórdia, veio e trouxe a palavra de cura para mim. E eu libero essa palavra de cura sobre a sua vida para que você flua no rio de Deus, na identidade de Deus, no propósito de Deus, na paternidade de Deus. Sei andar, voltei, andar. Em o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra. Saiba, em nome de Jesus. E o Senhor está falando, não é fácil. Abigail conhecia o Deus que servia, sim, e ela foi enfrentar ali o rei. Saiba que em cada manifestação existe um tamanho de rei. Entenda bem o que eu estou falando. Existe um tamanho de rei o qual você vai enfrentar e você vai dar conta, sim, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar. Ele é bom. Não estou falando, como meu esposo dizia, eu reafirmo, não é fácil, mas é possível, porque o Senhor que adestra nossas mãos para o combate, Ele está nas nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que a irmãzinha quer. Ah, tá. Então tá bom. Em nome de Jesus. Amém, amados? Quer falar alguma coisa mais? Então tá bom. Então vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos abertos aí, em nome de Jesus. A irmã Silnei, fique naquela tarefa. Se o Senhor te der alguma coisa, compartilhe conosco. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, esteja livre para compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra muito maravilhosa. E todos quantos necessitarem, amém? Todos quantos necessitarem, estejam liberados para nos procurar e eu creio que Deus vai nos trazer respostas. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Você ora, então? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia, estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra, aprendendo com o Senhor. Oh, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, que cura as nossas Aleluia. feridas, que o Senhor nos tira de lugares, ó Pai amado, onde nós estávamos, mas nem entendia que estávamos ali ou por que estávamos ali. Sim, Mas o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos trazido de volta sim, ao lugar onde o Senhor tem para nós, Pai. Existem sim. lugares de cativeiro que nós ficamos por tantos anos, tanto Verdade, tempo, Deus. e de repente as portas começam a se abrir porque há realmente um clamor, há uma intercessão diante do Senhor e Sim, as coisas começam a ser colocadas no lugar. Nós sabemos, ó Pai amado, que muitas plantações feitas em tempos de crise, feitas em tempos onde nós estávamos realmente longe do Senhor, mas mesmo assim, de alguma forma conseguíamos plantar alguma coisa. E sim, nós vemos que hoje temos colhido, e os teus servos, ó Pai amado, têm colhido as nossas vidas. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. sim, Mesmo nesses ministérios que nós passamos e fomos machucados, se sim, nós tivéssemos parado, não estaríamos colhendo hoje aquilo que foi plantado em momentos de dor, de lágrima, de destruição, de sim, desprezo, de descaso, de afronta. sim, Mas Pai. nós sabemos que nós temos que plantar no Senhor. E se Aleluia. não desistirmos, se não jogarmos a toalha, se não pararmos, o Senhor é fiel e vai Sim, nos levar a um lugar, ó Pai amado, de entendimento, onde nós possamos colher sim, aquilo que é da parte do Senhor. Nos levanta realmente sim, no lugar de intercessão, de oração, de dependência da Tua sim, palavra, papai. que tenhamos a direção do Teu Espírito Santo, que os nossos olhos sejam abertos para o mundo espiritual, Sim, para entendermos as manifestações do Senhor a nosso favor, sim, as do adversário contra nós, e possamos então aplicar a tua palavra e termos vitória, Pai. Nos sim, guarda, nos cobre com o teu sangue, sim, nos dá papai. um dia de vitória, de bênção, de revelação da tua palavra, de Sim, meu comunhão, Deus. que possamos nos arrepender dos nossos pecados, Sim. na profundidade que pecamos, Pai. Ensina-nos isso, Pai querido, em nome de Jesus, para que sejamos libertos de verdade. Muitas vezes nos arrependemos dos pecados, mas não na profundidade que pecamos. Sim, papai. Revela-nos esta palavra, nos leva a esse entendimento Sim, meu e que Deus. verdadeiramente nós possamos entrar cada vez mais, ó Pai querido, na tua vontade perfeita, Sim, que é o papai. melhor para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Shalom. Amém, amados. Deus os abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã. E eu creio que amanhã, em nome de Jesus, os problemas da internet estarão resolvidos para a glória de Deus. Amém? Shalom, shalom. Até mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. A irmã Silnei amanhã já terá o testemunho. Glória a Deus. Vai ser muito bom. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Shalom.